Oi, pessoal, bom dia. Vamos aguardar o pessoal ir entrando, né, Andressa? Isso. Bom dia a todas, pessoal. Vamos esperar aqueles 5 minutinhos regulamentares, só para dar tempo das pessoas se conectarem. Bom dia, pessoal, aos que estão entrando. Nós estamos aguardando alguns minutinhos aí para o pessoal se conectar. Vamos lá começar, Thiago, até em respeito ao horário de todos aqui, que acho que a gente tem bastante assunto para falar. Bom dia a todos novamente, pessoal. A gente agradece muito a participação e presença de todos nesse webinar. Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou Andresa Ribeiro, sou sócia aqui do tributário na área de tributos diretos do Stock Forbes. Quer se apresentar, Thiago? Sim, meu nome é Thiago Lino, gente. Eu sou diretor de impostos aqui do TaxBI, que é a consultoria tributária aqui do Stock Forbes. E a gente pretende aí passar um overview e alguns detalhes de temas controversos do Pillar 2 aí para vocês.
Exato. A Jussiane já está perguntando aqui se é gravado. Vai ficar gravado sim, Jussiane. Depois a gente disponibiliza a gravação para todo mundo. Se você não conseguir ficar até o final, fica tranquila. Podem enviar também as perguntas ali pelo chat. A gente vai tentando acompanhar e responder à medida do possível. Como o Thiago comentou, o nosso objetivo aqui nessa manhã com vocês é falar sobre os temas controversos referentes ao Pilar 2. A gente sabe que é um tema novo, recente, muito complexo, cheio de questões controversas para tratar. E o nosso objetivo é fazer uma série de webinars aqui ao longo dos meses, né, pelo menos um por mês, para a gente tratar desses temas mais complexos envolvendo o cálculo do adicional da CS, que é a introdução do Pilar 2 aqui no Brasil. A gente não vai hoje conversar com vocês sobre início do Pilar 2, tratar das regras aqui principais. Nosso objetivo mesmo é tratar dos temas controversos que a gente anunciou ali para vocês, né? Os créditos de tributo reembolsável qualificado, não qualificado, JCP e ágio, né? Que são temas ali que trazem um pouco de preocupação e dúvida. Mas só para contextualizar todo mundo, o que que se trata o Pilar 2? O Pilar 2 faz parte do projeto BEPS, que é uma iniciativa da OCDE para reduzir o deslocamento da base tributável num contexto de economia muito digitalizada, né? As empresas acabam tendo muita flexibilidade no deslocamento das suas multinacionais, das suas matrizes, e isso faz com que a gente tenha uma redução importante da base tributável nos mais diversos países, e a OCDE há muito tempo se preocupa com esse assunto e ela criou então o projeto BEPS, que é uma série de ações para endereçar esse tema, e dentro do projeto BEPS a gente teve o endereçamento do Pilar 1 e do Pilar 2. O Pilar 2, né, o Pilar 1 não avançou muito, mas o Pilar 2, o que que ele pretende? Ele pretende estabelecer uma tributação mínima de 15% para para sociedades integrantes de grupos multinacionais. Como é que a gente faz isso? Bom, por uma série de medidas que a OCDE endereça dentro do Pilar 2. Dentro dessas medidas, que a gente não vai conseguir conversar aqui com vocês hoje sobre todas, senão a gente não avança no tema, mas uma dessas medidas é a criação do Imposto Mínimo Doméstico, ou o Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, que é o tal do QDMTT, que a gente escuta falar bastante do Pilar 2. Esse imposto mínimo doméstico de 15% é justamente o que aconteceu aqui no Brasil. Então, o Brasil adotou, por enquanto, né, dentro das ferramentas disponíveis ali no âmbito do Pilar 2, o Brasil adotou o QGMTT, então esse imposto mínimo doméstico, por meio do adicional da CSLL. Então, o adicional da CSLL vai funcionar, como o nome indica, né, como um adicional para as empresas que fazem parte, que estão dentro do escopo do Pilar 2. Quais são elas? São todas aquelas que integram um grupo multinacional, e aí a gente tem uma série de dúvidas, né, Tiago, como é que integra, o que que é grupo, etc., que a gente pode tratar numa outra oportunidade, mas uma vez que a empresa integra um grupo multinacional e as empresas esse grupo multinacional tem uma receita superior a 750 milhões de euros, a gente está dentro do escopo do Pilar 2. Esses 750 milhões de euros, pessoal, a gente precisa verificar. Nos últimos 4 anos, sim, pelo menos dois desses últimos quatro, o grupo multinacional teve uma receita superior a 750 milhões de euros. Esse grupo estaria qualificado para dentro do Pilar 2, e aí as empresas brasileiras que integram esse grupo vão precisar se preocupar com o adicional da CS. Vão ter que analisar as regras, verificar se você está dentro da regra Safe Harbor e, portanto, nos 2 primeiros anos você não vai recolher adicional, vai conseguir cumprir suas obrigações acessórias de maneira mais facilitada. Ou, se você não estiver dentro das regras Safe Harbor, você já precisa partir para o cálculo completo. E aí, no âmbito desse cálculo completo, vão surgir uma série de dúvidas, e essas dúvidas que a gente quer endereçar aqui. Então, uma primeira dúvida que acho que surge, né, que é muito pelo menos assim, de todos os clientes que a gente tem conversado sobre esse assunto até agora, a gente já fez alguns treinamentos, uma série de reuniões, ali estamos conversando muito sobre esse assunto. Uma das dúvidas principais que surgem é a seguinte: bom, as empresas que usufruem de benefício fiscal aqui no Brasil, que a gente sabe que a gente tem uma série de benefícios fiscais e que, portanto, tem uma carga tributária de imposto de renda e contribuição social, dos tributos sobre a renda, reduzida por conta desses benefícios fiscais, vão ser impactadas pelo adicional da CS? Elas precisam se preocupar
ou pelo fato de ser um benefício fiscal concedido pelo próprio governo brasileiro, eu estou tranquilo, isso não vai fazer com que eu tenha que recolher adicional da CS, porque de outro lado eu tenho um benefício fiscal? Essa é uma pergunta importante. E é isso que a gente pretende responder aqui. A análise, como sempre, né, advogados e analistas fiscais, contadores, etc., todo mundo que trabalha com esse tempo, a gente sempre vai responder, depende. E a resposta é depende mesmo. A gente tem que fazer uma análise caso a caso das sociedades integrantes do grupo multinacional aqui no Brasil e do benefício fiscal, né? Então, vou compartilhar aqui minha tela, que eu já disparei a falar e esqueci até de compartilhar a tela. Tiago, só um Isso. minuto. Um dos nossos desafios é, como os temas são extremamente complexos, nós vamos passar rapidamente por eles, pelas controvérsias de cada assunto. Um deles, a Andressa já começou a adiantar, que é a questão dos incentivos fiscais. E a ideia é a gente colocar para vocês as controvérsias, para a gente refletir e talvez endereçar o assunto da melhor maneira, conversando aí caso a caso, tá? Exato. Bom, como é que o Pilar 2, então esse aqui é só nossa agenda, né? A gente vai falar dos incentivos, de JCP e de Goodwill, que são três temas que impactam cálculo de alíquota efetiva e, portanto, podem resultar num adicional da CS. Começando então pelos incentivos fiscais, a OCDE, pessoal, quando ela criou o Pilar 2, e a gente tem que lembrar que o Pilar 2 foi criado na Europa, né, quando a gente fala de OCDE, então nem sempre tudo que foi criado lá se preocupou ou endereçou questões que são pertinentes a países em desenvolvimento como o Brasil. Mas ainda que não tenha sido pensado especificamente nos países em desenvolvimento, a OCDE, quando ela trouxe essa tributação mínima de 15% doméstica, ela não pretendeu eliminar a possibilidade dos governos locais concederem incentivos fiscais, né? Então, existia uma preocupação de não impactar diretamente a soberania ou de não impactar iniciativas dos países para conceder incentivos fiscais para atrair empresas ou para, né, desenvolver certas áreas que o país entende ali que faz sentido. Claro que o Pilar 2 ele está num contexto de evitar a concorrência fiscal predatória entre os países, porque a gente sabe que das grandes questões que levou a essa erosão da base que começou a discutir o projeto BEPS foi justamente a concorrência entre os países de dar grandes incentivos e fazer com que a gente fosse aquela corrida para o fundo, né, para você praticamente ter países que não tributam a renda de maneira nenhuma. Mas teve uma preocupação de sopesar um pouco ali, né, de não influenciar, de não impactar tão diretamente na soberania dos países. Então, a OCDE trouxe, no contexto do Pilar 2, dois grandes grupos de créditos de tributos que vão impactar mais ou menos a alíquota efetiva. E o que que significa quando a gente falar aqui o tempo todo hoje com vocês, né, impactar a alíquota efetiva? Vamos lembrar que o adicional da CS, que está no contexto do Pilar 2, ele quer dizer que eu preciso pagar uma alíquota mínima aqui no Brasil de 15% para todas as entidades brasileiras que integram esse grupo. Então, vou levar em consideração todas as entidades juntas. Se eventualmente a minha alíquota efetiva do grupo brasileiro, de todas as entidades brasileiras, ficar abaixo de 15%, eu vou precisar calcular o adicional da CS e recolher o que falta para completar os 15%, certo? Então, quando eu olho para essa situação do meu grupo e vejo que um benefício fiscal faz com que a minha alíquota efetiva fique abaixo de 15% de todas as sociedades consideradas, eu posso ter que recolher o adicional da CS. Então, por um lado, eu vou ter benefício fiscal, isso é bom, isso faz sentido aqui no meu contexto, sempre tive, sem esse benefício eu não consigo sobreviver, mas por outro, eu vou ter que recolher o adicional da CS, isso vai fazer com que eu tenha menos benefício fiscal no geral, né? Então, por isso que é importante a gente levar em consideração que tipo de benefício que a OCDE preservou ou tentou preservar minimamente e o benefício que não está preservado e, portanto, vai impactar diretamente na minha alíquota efetiva e necessariamente vou ter adicional da CS para recolher. Então, a OCDE traz dois conceitos para a gente. O primeiro, que é o crédito de tributo reembolsável qualificado, e aí o objetivo é que esse crédito qualificado ele impacte de maneira menos relevante a alíquota efetiva ou não impacte. E o crédito de tributo reembolsável não qualificado, esse é um crédito que
impacta diretamente a alíquota efetiva e, portanto, pode resultar no recolhimento do adicional da CS. O crédito que a OCDE considera como qualificado é aquele que é pago em dinheiro ou equivalentes de caixa em até 4 anos. Então, a definição é muito simples e eu preciso ter essa qualificação de um reembolso, né, de tributo. Quase que um reembolso de tributo em dinheiro ou equivalente, então posso até ter uma compensação, mas não dá para ser uma redução no valor do tributo a pagar. Então, isso acho que é uma questão assim muito delicada para nós, porque a gente sabe que a maioria dos nossos incentivos não atende à definição proposta da OCDE. E, por enquanto, a Receita Federal, ou até o legislador, né, na lei, não trouxe nenhum endereçamento dessa questão, desse problema. Bom, se o crédito for não qualificado, o Tiago vai mostrar para a gente aqui o que que acontece, mas vocês podem perceber que pela própria definição, basicamente, se eu não atendo esse conceito de ser um tributo reembolsável em dinheiro ou equivalentes de caixa, e eu receber isso até em 4 anos, eu já estou no crédito não qualificado. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui, né, que a gente sabe, pela legislação brasileira, a gente tem subvenção, por exemplo. A subvenção sofreu uma alteração recente, né, pela Lei 14.789, e um dos grandes objetivos alegados pelo governo para alterar o tratamento da subvenção, embora a gente saiba também que é um impacto de arrecadação, mas dos grandes objetivos foi trazer um crédito que atendesse à definição do Pilar 2, para que as empresas não fossem diretamente impactadas na hora de calcular o adicional da CS. E o crédito da subvenção da Lei 14.789, ele atende à definição da OCDE, porque ele é um crédito fiscal reembolsável, né? Eu posso receber em dinheiro ou posso compensar, mas é um ressarcimento. Já os outros benefícios fiscais que a gente tem aqui no Brasil, como o lucro da exploração, como lei do bem, ProUni, todos esses, por enquanto, pessoal, eles não foram endereçados. Então, em princípio, eles se qualificam como um crédito de tributo reembolsável não qualificado. E aí o Thiago vai mostrar para a gente o que que isso significa na prática. Vou parar de compartilhar aqui para você compartilhar, tá, Thiago? Claro. Vamos com um exemplo em Excel, gente, que a gente vai ter um pouco mais de visibilidade de, de como isso se opera na prática, tá? Em relação ao crédito de tributo qualificado e não qualificado. É, o crédito de tributo reembolsável qualificado e não qualificado. Então, um dos primeiros itens que a gente tem que ter em mente é onde eu contabilizo esse crédito. Então, só delimitando aqui, não confundam com a subvenção para investimento de CMS que a gente tem e que a gente faz as exclusões lá antes de 2023, com o regramento anterior a 14.789 e depois a partir de 24 com a lei 14.789. Aqui a gente está falando de crédito, tá? Então, no caso, seria uma devolução via perder-comp ou ressarcimento, tá? No meu exemplo, vamos pegar um caso aqui que a gente tem uma DRE, tá? Nessa DRE, eu tenho um LAIR de 100, um lucro antes dos impostos de 100. E vamos calcular os impostos correntes e diferidos aqui dessa empresa, tá? Nesse caso, eu vou chamar que antes de receber um incentivo, eu vou falar que esse incentivo que essa empresa vai receber, ele é um QRTC, né? Que é um Qualified Refundable Tax Credit, que é o nosso crédito de tributo reembolsável qualificado, tá? De modo que, fazendo a apuração dela aqui, eu parto de um LAIR, faço as minhas adições e exclusões, calculo o meu 25 mais 9 de R e chego no meu 23 de R corrente aqui, tá, gente? Vamos calcular o diferido aqui dessa empresa. Eu faço os movimentos temporários, tá? Faço o meu consumo de prejuízo, como um lucro real normal que a gente vê na prática, e chego aqui um diferido reconhecido no resultado de 3,2. Esses são os meus impostos contabilizados, e até agora eu não falei nada do incentivo e não falei nada de Pillar 2, tá? E eu chego numa alíquota efetiva de 26,5.
que é o 26,5 aqui do meu corrente, mais o meu diferido. E aí, o que que a gente, numa situação em que essa empresa passe a receber um incentivo, por exemplo, de 20 unidades monetárias aqui, o que que vai acontecer se essa empresa passar a receber um incentivo? Se esse incentivo for contabilizado na linha de imposto de renda, é um incentivo classificável como imposto de renda, vocês concordam que como um crédito, ele vai reduzir aquele meu 26,5 que eu contabilizei, de modo que, caso ele seja contabilizado ali, a minha ETR, minha alíquota efetiva, cai de 26,5 para 6,5. Por quê? Porque ele caiu direto na linha do imposto de renda. E eu fiz uma divisão aqui de 6,5 dividido pelo meu lucro anterior, tá? Nesses casos, o que que a regra de Pillar 2 nos pede? Que se é um crédito qualificado, eu vou ter que fazer alguns ajustes. E esses ajustes estão previstos lá no artigo, se eu não me engano, 12 da IN, tá? E nesse artigo, o que que ele fala? Ele fala que você tem que acrescer os tributos abrangidos. Desculpa, vamos primeiro no lucro, né? Para não confundir. O lucro ou prejuízo Globe, ele tem que ser adicionado no cálculo do lucro ou prejuízo Globe quando ele é registrado como despesa. Então, quando ele é uma redução da despesa tributária, tá? Eu peguei isso direto lá do artigo 12. E é exatamente o nosso caso. Ele está sendo uma redução da despesa tributária. Então, vejam que nem sempre eu vou ter que fazer esse ajuste. Por quê? Ele só deve ser feito quando a gente tem um impacto diretamente contabilizado na despesa, que é o impacto que a gente chama below the line, tá? E ele vai pedir esse mesmo ajuste para a gente na linha do lucro Globe, que vai ser, desculpa, eu falei lucro Globe, ele vai fazer um ajuste, tirar do layer de 100 e vai tirar esse 20 dos meus impostos que eu contabilizei contabilmente em 6. De modo que a minha alíquota efetiva, ela é resgatada, aquele meu 26 ele volta, né? Porque ele tinha caído no resultado. Só que o meu lucro antes dos impostos não é mais 100. Aquele 20 que caiu no resultado passa a compor o lucro ou prejuízo Globo. De modo que a minha alíquota efetiva Globe não é mais 6, é 22%. Esses são os casos em que eu tenho um crédito de tributo reembolsável qualificado. O que acontece se esse crédito de tributo reembolsável qualificado não for contabilizado na linha de imposto de renda, tá? E aí a gente entra no segundo exemplo, que é um QRTC contabilizado above the line. Então, above the line está nas linhas acima, lá na minha DRE, e o below the line é quando ele cai na linha de imposto de renda, que é a última linha da minha DRE. Nesse exemplo, então vamos voltar ali no nosso mesmo caso. Eu tenho um LAIR, que ele caiu ali no meu, partindo de 100, só que agora vejam só, gente, ele não caiu na linha de imposto de renda, ele caiu direto como uma receita na minha DRE. Então, o meu lucro contábil não é mais 100, ele já vai partir de 120. De modo que, para eu manter tributariamente a mesma carga tributária, e a nossa lei 14.789 prevê isso, eu posso fazer uma exclusão dessa minha receita que caiu na DRE. Eu posso não tributar esse ganho do meu incentivo fiscal, tá? Quando eu vou olhar minha carga tributária, o meu lucro real continua o mesmo, independente de onde eu contabilizei. Os meus impostos contabilizados continuam o mesmo, os 26, só que aqui ele está above the line. Então, na minha contabilidade, eu olho uma alíquota efetiva de 22. E aí, o que que a empresa fala? Bom, estou com 22, estou bem, estou acima de 15, não preciso pagar nenhum top-up tax, nenhum adicional de CSLL. Nesses casos, quando ele cai above the line, eu não tenho ajustes no meu cálculo Globe, nem no lucro e nem nos tributos abrangidos, nos impostos. Por quê? Porque lembra que eu comentei que ele só vai ter ajuste quando ele configurar uma redução da despesa tributária, tá? Ok, até agora está tudo bonito, a alíquota ficou em 22.
Só que quando a gente tem situações que a gente recebe esse crédito e ele é um não qualificado, um non-QRTC, a gente não vai fazer aqueles ajustes que a regra prevê quando cai na linha de imposto de renda. Então, no exemplo 3 aqui, ele caiu na linha below the line, na linha de imposto de renda. Só que ele é um crédito non QRTC, um crédito que ele é não qualificado. E aí as regras não prevêem nenhum ajuste. E o que acontece? A minha alíquota efetiva cai abaixo de 15 no meu exemplo aqui, e você eventualmente teria que recolher um top-up tax, tá? E por fim, para fechar aqui a árvore de decisão e cada um dos exemplos, eu vou ter um non-QRTC above the line, que significa que ele está acima da linha, mas ele é não qualificado. Então, ele não impacta os impostos, mas ele impacta aqui o lucro contábil. Vê que quando ele é above the line, ele já impacta o lucro contábil. Nesses casos, o inciso 2 ele fala, ó, tributo reembolsável não qualificado que tenha sido registrado como receita, que é o nosso caso, quando ele cai above the line, aqui no nosso exemplo 4. E aí você tem que fazer os eventuais ajustes nos tributos abrangidos ajustados, e aí derruba o que eu reconheci na DRE e volta o meu lucro Globe, meu lucro contábil de 120 para um lucro Globe de 100. E a minha alíquota efetiva cai para 6,5. Aí, se a gente olhar o panorama todo aqui, gente, do exemplo, percebam que quando eu tenho QRTCs qualificados, a minha ETR Globe ficou alta, acima de 15, que é positivo para Globe. E quando eu tenho não qualificado, ele ficou baixa, independente da onde eu contabilizei. Então, para a regra da OCDE, quando eles desenharam, não importa a contabilidade e que cada país determina para que você registre. O importante é que você faça esses determinados ajustes que eles consideraram, de modo que o que vai definir a alíquota efetiva é se aquele incentivo fiscal que o país concedeu ele é qualificado ou não é qualificado. E para ser qualificado, tem que atingir os requisitos que a Andresa comentou de ser reembolsável em até 4 anos. Tá bom? Tiago, uma pergunta interessante que o Jadiel colocou aqui no chat, estou acompanhando, tentando responder algumas, é se isso valeria para PAT e doações que reduzem diretamente o IRPJ. Como o que vale para o Pilar 2 é a despesa tributária corrente, em princípio eu entendo que esses não ficariam tão impactados. O que que você acha? O ponto deles é, eles impactam diretamente o IR, a linha de IR, porém, eles são ajustes na apuração, mas no caso, direto na linha de a pagar, e não no lucro real. Exato. E aí, como eles têm esse ponto, o PAT, a meu ver, ele não é um crédito reembolsável em até 4 anos, né? Ele é uma Não, dedução, ele fica até é lá uma no redução. N630 DCF. Então, eu acho que eles não teriam características de ser um qualificado. Porém, o PAT, ele não reduz tanto a alíquota efetiva, né? Se o PAT É, fosse um benefício maior, talvez ele tivesse esse condão de cair bastante a alíquota efetiva, então vai depender muito dos números de cada empresa, tá? exato. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, vale, e acho que endereçando uma pergunta também que eu vi aqui no chat, vale para o cálculo completo, tá? Não, não estamos falando de Safe Harbor, porque o Safe Harbor a gente tem três testes bastante objetivos que não levam em consideração todas essas questões. A alíquota, um dos testes, né, do Safe Harbor que envolve o teste da alíquota efetiva, você faz, por exemplo, com o CBCR qualificado, ou a declaração país a país qualificada. E aí você não levaria em consideração esses créditos de tributos reembolsáveis qualificados, ou JCP, ou o Goodwill que a gente vai falar aqui, tá? Acho que Safe Harbor seria outro mundo mesmo, né? Tudo que a gente está falando hoje vale para o cálculo completo. E a questão da subvenção, o que a gente entende que qualifica seria o crédito da subvenção que é dado pela Lei 14.789, como o Thiago comentou. Se eventualmente a gente está excluindo isso para fim de apuração do IR, por conta de liminar e etc., aí a gente não está falando desse crédito reembolsável qualificado, aí estamos falando de outra coisa.
Isso. E aí, um ponto também importante, antes da gente passar para o tema de JCP, isso que eu comentei não se aplica para a exclusão de subvenção anterior à regra. Então, se vocês têm liminar e ainda estão mantendo a exclusão, ela derruba a sua alíquota efetiva. Então, se ela derrubar a ponto de cair abaixo de 15, nós temos um risco no Temos cálculo um completo impacto. do Globo, tá? Isso que tudo que eu expliquei Exatamente. é aplicável para o novo crédito da 14789, tá bom? Que a gente sabe que tem muitas empresas aí com dúvida se vai adotar, se não Ou vai, não. né? Estamos Ele discutindo é muito mais bastante esse restrito, tema. né? Isso aí. Exato. Vamos no JCP, É, Andressa? vamos passar para o JCP. Bom, acho que uma outra, né, questão que a gente tem, assim como o crédito tributo reembolsável qualificado, e o JCP e o Goodwill que a gente vai falar daqui a pouco, é justamente esse caso, né? Bom, eu tenho JCP e eu tenho, portanto, uma dedução no nível da empresa, das empresas brasileiras. Como é que vai funcionar isso no âmbito do Pilar 2? Então, essa é a pergunta que a gente pretende endereçar, olhando aqui para o JCP. Então, só para contextualizar, o JCP, ele é uma forma de remuneração do capital dos acionistas. A gente costuma dizer que o JCP é uma jabuticaba brasileira, né, porque ele não existe em outros países, é algo bem local mesmo. E o grande objetivo do JCP, e isso a gente vê pela doutrina que estuda bastante esse tema, foi trazer uma regra de subcapitalização no Brasil ao contrário, né? Então, no mundo lá fora, e às vezes até aqui no Brasil, a gente tem as regras de subcapitalização para empréstimos que eu faço com partes relacionadas lá fora. A subcapitalização funciona como um limite para você tomar operações de dívida, né? E esse limite faz com que você incentive as partes relacionadas a fazerem operações de capital, né? E não operação de dívida. O JCP, o que que ele pretendeu endereçar? Pretendeu endereçar esse mesmo tema, então, de alguma certa forma, trazer, mas em vez de trazer uma limitação para você fazer um empréstimo com uma parte relacionada, ele trouxe um incentivo para o recebimento da empresa via capital, e isso faz com que você acabe tendo um desincentivo de fazer uma operação de empréstimo, né? Por isso que a gente diz que é uma subcapitalização ao contrário. Então, o JCP, ele é calculado com base em algumas contas do patrimônio líquido. A gente teve uma alteração legislativa recente que, inclusive, limitou algumas contas. Então, até listei aqui para vocês, a gente fala de capital social integralizado agora, algumas reservas de capital específicas que tenham vindo por aumento de capital, por subscrição. Não são todas as reservas de capital que hoje, né, dão a possibilidade da gente calcular JCP. Reserva de lucros, exceto a reserva de incentivos fiscais, ações em tesouraria e lucros ou prejuízos acumulados. Então, a gente vai somar todas essas contas do capital, vamos aplicar a TJLP pro rata diária. E esse montante a gente ainda verifica se ele está dentro do limite de ter lucros ou lucros acumulados em valor superior a duas vezes esse valor de JCP que eu vou pagar. Se eu atender esses requisitos, eu posso fazer essa distribuição para os meus acionistas e essa distribuição vai gerar uma dedução fiscal no nível da empresa brasileira. E é aí que entra a nossa preocupação. Como que o Pilar 2 endereça essa questão? Porque o JCP pode derrubar minha alíquota efetiva, já que eu tenho uma dedução fiscal. E aí a pergunta é: eu tenho uma derrubada a ponto de ter um adicional da CS? E a segunda pergunta é: o que que eu faço com o imposto de renda retido na fonte a 15% que eu tenho na distribuição para os meus acionistas, pessoa física, pessoa jurídica, o 15% é até uma antecipação aqui no Brasil, ou para os acionistas não residentes? De alguma certa forma, o Pilar 2 endereçou esse imposto de renda na fonte de forma a não derrubar tanto a minha alíquota efetiva assim, e portanto eu não vou ter um grande impacto do JCP. Isso são temas, né, controversos que a gente precisa estudar e analisar quando eu falo de JCP, certo, Thiago? Exatamente. E o JCP, ele também tem a característica de onde você contabiliza. Então, já vou pegar a tela aqui, Pode pegar. e vamos para esse segundo exemplo do JCP. O JCP, ele pode ser contabilizado no PL ou como uma despesa, pela característica híbrida dele, né? É dividendos ou é uma despesa financeira, tá? Via de regra, não vou entrar nesse detalhe, para companhias abertas e que atendam às regras IFRS, pede-se que você contabilize isso no PL.
Mas fiscalmente, não há nenhum óbice, né? Você não pode reconhecer o JCP como uma despesa no resultado, tá? E aí, a gente tem a situação aqui que eu vou demonstrar aqui no exemplo. Então, partindo aqui na primeira situação, a gente tem um layer de 100, né, um lucro antes dos impostos contábil. Vamos fazer nossas adições e exclusões permanentes. E aqui, de propósito, eu criei, né, um JCP de 50. E como ele está no PL, nós vamos tomar o benefício fiscal desse pagamento via exclusão na apuração. Então, eu destaquei ele aqui e ele vai ser um dos principais, vocês vão ver, resultantes de derrubar a alíquota efetiva. Eu vou chegar aqui num lucro real de 56, vamos calcular o corrente, igual a gente fez, 25 mais 9. Vamos movimentar as temporárias, né, que a gente colocou no nosso exemplo, movimentar o prejuízo, chegar no nosso diferido, que vai calcular o que vai cair no resultado, 25 mais 9 no meu movimento de diferido do ano. De modo que eu vou ter aqui um, um imposto de 13,6. E no segundo caso, eu tenho uma despesa de JCP, mas ela foi registrada no resultado, na DRE. Então, em cinza, vocês veem aqui que a despesa impacta o lucro dos impostos, e como ela já está lá reduzindo o meu lucro dos impostos, eu não preciso fazer exclusão, tá? Efeito fiscal disso, de reconhecimento contábil, é zero. Meu lucro real continua o mesmo, e o meu imposto reconhecido no resultado, tanto corrente quanto diferido, aqui vai ser o mesmo. Mas olha que legal como que fica a alíquota efetiva. Vamos reconciliar essa apuração aqui da empresa para divulgar em nota explicativa, né? Eu sei que todo mundo odeia fazer reconciliação de alíquota. Mas eu tenho aqui, ó, um lucro antes dos impostos de 100, eu pego as minhas permanentes e exclusões e adições permanentes que impactam a alíquota efetiva. Aqui o meu JCP, no primeiro exemplo, ele está sendo excluído, de modo que ele está impactando a alíquota efetiva. E aí, quando eu for fazer o meu 13,6 de imposto dividido pelo meu lucro antes dos impostos, eu chego numa alíquota efetiva de 13, tá? Olha que interessante quando o JCP está no resultado. A minha alíquota efetiva é 27, é o dobro, sendo que eu paguei a mesma quantidade de impostos. É a mesma empresa, só a decisão da onde registrar contabilmente, tá? O imposto aqui, ele é o mesmo, só que eu estou fazendo a minha alíquota efetiva em cima de uma base menor. Por quê? Porque aqui o JCP caiu no resultado, tá? Via de regra, as empresas são obrigadas, né, pelas normas, a deixar no PL. Mas, para fins de apresentação, elas podem deixar como uma despesa e não há nenhum óbice, igual eu falei, fiscal. Ok, vocês viram então que essa decisão pode fazer com que essa empresa aqui, que contabilizou na despesa no resultado, ela fala, ó, tô bem, não tô dentro, tô acima de 15%. E essa daqui se preocupe, porque ela está abaixo dos 15%, sendo que é só uma decisão de aonde registrar. A OCDE percebeu isso e pediu para você fazer alguns ajustes. Então vamos olhar, até agora a gente não falou nada de Globe. Vamos olhar o que que a gente precisaria ajustar para fins Globe, tá? Então, no caso da empresa no PL, o artigo 12, parágrafo 12, ele fala que você não tem nenhum ajuste. Você só vai ter ajuste no parágrafo 12, deixa eu abrir ele aqui, ó, quando você registrar os dividendos ou pagos na sua apuração do lucro, que é o nosso caso 2 aqui, né? Que ele foi registrado na apuração. Desculpa, que ele foi registrado desculpa, no lucro antes dos impostos. De modo que você tem que ajustar a despesa aqui para ela voltar ao 100. Então, o seu lucro antes dos impostos é 50 contábil, mas o seu lucro Globe, ele é ajustado e volta a ser 100, tá? Aí vamos olhar os cover taxes, que são os nossos tributos abrangidos. A gente tem aquele nosso 13, e aqui eu fiz um ajuste, nem vou entrar nesse detalhe, mas eu fiz um ajuste da remensuração do diferido a 15, tá? Depois a gente pode fazer um webinar falando só de diferido. E ajustei ele aqui para a gente chegar nos tributos abrangidos. E aí, qual que é a grande discussão e controvérsia que é bacana a gente dividir com vocês? O artigo 47 da IN,
nas Model Rules, lá no capítulo 4, ele fala que o eventuais tributos retidos em distribuições de lucros, tá? E aí não é só JCP, é JCP, dividendos, qualquer distribuição de lucros. O imposto retido, vocês concordam que quem retém, por exemplo, o Brasil distribuindo lá para fora, o Brasil retém e lá fora é quem está sofrendo a carga tributária desse imposto, porque ela está recebendo um valor líquido de imposto. Então, o contribuinte é a empresa lá fora, ou o acionista controlador. E as normas de Pillar 2 falam que esse tributo tem que ser imputado a quem distribuiu, a distribuidora. Então, no caso do brasileiro, como nós não temos ainda retenção fonte sobre dividendos, o nosso JCP é a figura que a gente tem retenção na distribuição. Então, o 15% que a gente faria aqui sobre o nosso 50, cadê meu 50? Aqui, ó. O meu 50 que a gente distribuiu, que é esse 7,5, ele poderia sim ser considerado um tributo abrangido para fins de Pillar 2. E ele nem está no resultado, tá, gente? Ele está lá no passivo para eu pagar para distribuir para o meu controlador, tá? Então eu posso imputá-lo e colocar ele no meu cálculo de tributos abrangidos. De modo que essa empresa aqui que estava super preocupada, porque ela estava abaixo de 15, ao computar o JCP, desculpa, ao computar o IR-fonte do JCP como um tributo abrangido, ela volta a ter uma alíquota acima de 15, tá? E o mesmo acontece com a empresa que estava com a alíquota alta, com 27. Quando eu volto o valor de 50 do JCP, tiro ele do resultado e coloco o IR-fonte, veja que a carga tributária para fins Globe é a mesma nas duas situações, 24%. De modo que eu equalizo as cargas tributárias para fins de Globe. Vou dar um stop aqui só para ver se tem alguma questão. O Felipe fez um comentário aqui, Thiago, que acho que a gente concorda com você, viu, Felipe, a sua leitura. Em princípio, essa alocação do IR-fonte para a entidade distribuidora, ela vale para quando o beneficiário for uma entidade constituinte. Então, a grande pergunta que fica é, bom, se eu faço então uma distribuição para fundo de investimento, para pessoas físicas, para entidades, né, que basicamente não se qualificam como uma entidade constituinte no âmbito do Pilar 2, que tem uma definição própria, em princípio, pelo menos a redação atual ou a interpretação que a gente está tendo, restritiva do jeito que a gente conhece a Receita Brasileira, é que essa alocação não seria permitida e aí eu posso ter uma derrubada importante da alíquota efetiva no cálculo do JCP. Perfeito. E aí, já entrando na discussão do tributo imputável qualificado, você quer falar? Você quer que eu introduza o tema? Pode falar. Então, ó, as controvérsias, né? Até aqui a gente estava falando alguns itens mais de alocação mesmo do IR-fonte. E o que que a gente tem, um dos itens das definições das Model Rules, que está na IN, é esse artigo aqui que eu coloquei, referente a tributo imputável qualificado. Igual a gente falou de qualificado lá de crédito de incentivo fiscal, a OCDE também trabalha com essa questão de tributo imputável qualificado, quando é uma distribuição que você faz de lucros, quando a entidade que está pagando permite, no mecanismo entre a distribuidora e a recipiente, a recipient entity, algum tipo de crédito, tá? Porque vocês concordam que se eu pago aqui e eu tomo crédito lá, a operação ela vai se, vamos dizer assim, ser neutra, né? Vai ter só a carga tributária que foi aplicada aqui no país que distribuiu. O ponto é que em algumas situações, quando eu não cumpro esses requisitos, a OCDE trouxe a figura do não qualificado, tá? Então, o que eu vejo é, o nosso IR-fonte, via de regra, ele seria um qualificado, tá? Por quê? Porque nós temos a retenção sobre lucros, então caracterizando o JCP como lucro, como dividendo, mas se lá fora a empresa nós caracterizamos aqui como despesa financeira, toma dedutibilidade, e lá fora eu não tributo, certo?
Por quê? Porque eu considero isso como dividendos. Então, vocês veem que tem um híbrido aí, é dividendos ou é despesa financeira. E eu ainda tomo o crédito. E aí, se você quiser até, Andresa, eu vou roubar minha tela, que é aquela parte do desenhinho que eu montei, que é quando tem esse mismatch, né? Um mismatch arrangements que a gente fala, pode ser que a OCDE considere o nosso IR-fonte um não qualificado, tá? De tal forma que a gente não poderia utilizar na entidade que distribuiu aqui o IR-fonte sob JCP, tá bom? Então, no meu ponto de vista, acredito que não para só em olhar a apuração mesmo. Você também tem que olhar a sociedade estrangeira que está recebendo e o regime em que ela está recebendo esse JCP, tá? De modo que você garanta o que a OCDE chama de Single Level of Tax. Bom, outro tópico que a gente queria conversar com vocês, pessoal, é sobre o Goodwill. Mais uma vez, estamos falando de uma dedução, né, na apuração, aqui na base de cálculo dos tributos, das pessoas jurídicas brasileiras, que pode resultar num impacto negativo, né, para fins de alíquota efetiva. E aí, quando a gente fala de impacto negativo, a gente está, obviamente, olhando só para o Pilar 2, porque é claro que quando a gente tem uma derrubada da alíquota efetiva, significa que a empresa brasileira está pagando menos tributos aqui no Brasil, o que é ótimo, bom. Mas para fins do Pilar 2, necessariamente significa que se ela estiver abaixo dos 15%, ela pode ter que fazer uma correção e um adicional, recolher o adicional da CS para pagar no mínimo 15%. Então, só para a gente situar em que contexto a gente está falando aqui de Goodwill. O Goodwill, como né, acho que a maioria dos que estão aqui já deve conhecer e ter bastante ciência do que a gente está conversando, ele é um dos integrantes do custo de aquisição. Então, quando uma pessoa jurídica brasileira faz aquisição de uma participação societária no âmbito de uma combinação de negócios, essa participação societária adquirida vai ser avaliada pelo MEP, pelo método da equivalência patrimonial. A legislação fiscal diz que eu preciso alocar esse custo de aquisição entre essas três grandezas que a gente está colocando aqui na tela para vocês. Então, eu preciso segregar o custo de aquisição em valor contábil da participação, que vai ser basicamente o valor do patrimônio líquido versus o tanto de participação que eu estou adquirindo naquela sociedade. Se eu estou adquirindo 100% do patrimônio líquido. Preciso alocar esse custo de aquisição entre mais ou menos valia dos ativos que eu estou adquirindo, então vou precisar fazer uma avaliação do valor daqueles ativos. Se eu tiver uma diferença entre o valor justo, avaliado nesse momento da combinação de negócios, e o valor contábil desses ativos, eu vou precisar alocar parte desse preço, desse custo de aquisição que eu paguei para adquirir essa participação societária, para o valor justo desses ativos. E a parcela remanescente, então só a parcela remanescente, eu vou tratar como goodwill ou compra vantajosa, que a gente não vai abordar aqui porque não nos interessa aqui para fins da análise de hoje. A gente está preocupado com o goodwill, que seria então a parcela remanescente do custo de aquisição depois de considerar o valor contábil e a mais ou menos valia de ativos. Para fins fiscais, enquanto eu comprei a participação e mantive a sociedade, né, não fiz nenhuma operação de venda ou de incorporação, esses valores, né, de alocação do custo de aquisição, eles são neutros para fins fiscais. Então, ainda que eu tenha uma amortização da mais-valia para fins contábeis, ou eventualmente até um impairment do goodwill e após a aquisição, se eventualmente eu verificar que ele não é mais testável, para fins fiscais, esse valor é neutro. Eu não vou ter nenhum impacto para fins de recolhimento do IRPJ da CS enquanto eu manter a sociedade do jeito que eu adquiri. Porém, uma vez em que eu faça a incorporação, né, entre adquirente e adquirida, né, ou vice-versa, incorporação às avessas, faça uma cisão de uma parcela do investimento e junte, né, os patrimônios, ou eventualmente até eu venda esse investimento, eu vou ter uma realização dos valores alocados para mais-valia de ativos e para o lucro. Então, o que que acontece eventualmente quando eu tiver a incorporação ou a cisão com a junção da adquirente e da investida?
a mais-valia de ativos, ela vai ser alocada para os ativos que deram causa a essa mais-valia. Então, se eu atribuir uma mais-valia de ativos para parte do meu imobilizado, porque o valor justo era superior ao valor contábil, eu vou alocar essa mais-valia para esse imobilizado e vou passar a depreciar, amortizar esse imobilizado, considerando essa mais-valia que eu paguei na aquisição. Por outro lado, se eu tiver uma menos-valia, eu vou passar a considerar essa menos-valia na hora de depreciar esse ativo. E se eu tiver pago um valor superior a ponto de ter gerado o goodwill, a gente sabe que o goodwill gera dedução fiscal, então eu vou amortizar esse goodwill para fins fiscais, gerando uma exclusão, uma diminuição do recolhimento do IRPJ e da CS, a taxa de 1,60 por mês do valor do goodwill que eu paguei lá no momento da aquisição, ainda que eventualmente eu não tenha mais saldo contábil. Então, como esse goodwill faz com que eu tenha, né, uma derrubada de novo da alíquota efetiva no Brasil, a gente precisa avaliar o que que acontece no âmbito do Pilar 2. Quer puxar minha tela, Vou Thiago? puxar para a gente falar dos exemplos aqui em Excel. É, igual a Andressa comentou, é, o goodwill, via de regra, ele é um benefício fiscal, mas igual a gente estava falando, né, Andressa? Quando ele tem o passivo fiscal diferido, a alíquota efetiva não muda, tá? De modo que ele só vai mudar, igual a gente estava conversando, quando o passivo fiscal diferido é desconsiderado. E aí é a controvérsia que a gente vai entrar. O ponto que eu vejo que muita gente tem dificuldade, e não é da área contábil, é identificar como surgem os ativos e passivos fiscais diferidos. E aí essa discussão de passivo diferido recapturável, não recapturável, que a gente vê lá de Pillar 2, começa a fazer sentido quando você entender esse back to basics aqui que eu vou fazer, tá? Que é como surgem esses ativos e passivos fiscais diferidos na combinação de negócios que a Andresa estava comentando. Então, via de regra, os diferidos surgem de diferenças de base contábil e fiscal. Em inglês, a gente chama isso de TBBS, que é o Tax Basis, base fiscal, Balance Sheet, base contábil approach. Então, você compara o que você tem no seu balanço, e aí eu não olho o DRE, só olho o ativo, passivo e PL, e comparo com as respectivas bases fiscais. E aí nós, de tax, temos a função de analisar essa coluna, a coluna da base fiscal. O que é custo de aquisição e o que não é. No caso, por exemplo, de PDD, que a gente está acostumado, surge um ativo fiscal diferido. Por quê? Porque eu tenho aqui um valor credor no contábil, que é um redutor do meu contas a receber, e a minha base fiscal, pela lei tributária nossa brasileira, é zero, porque eu ainda não posso me deduzir desses 50 aqui do meu exemplo. Então, como é zero, surge um ativo fiscal diferido com sinal positivo aqui. Quando eu tenho diferença de taxas de depreciação, eu tenho aqui contábil menos 200 e no fiscal menos 300 acumulado, o fiscal depreciou mais rápido, de modo que eu tenho uma diferença de bases contábil e fiscal, e aqui me surge um passivo fiscal diferido, porque eu tenho um valor negativo aqui no na minha comparação de base contábil e base fiscal, que no CPC 32 é o método de balanço que eu colei aqui, tá? Aí, seguindo, vamos complicar. Vamos fazer uma aquisição. Uma empresa fazendo uma aquisição, antes de qualquer incorporação. O que acontece? Ela registra o investimento dela aqui, a 500, tá? Que ela comprou participação societária, e ela faz o desdobramento do custo de aquisição, igual a Andresa estava comentando, que é o método para combinações de negócios. Quando você faz essa avaliação da participação, você registra as mais-valias que você pagou adicional por aquela empresa e o remanescente é o goodwill. Então, no meu exemplo, eu vou ter mais-valia de imobilizado, vou ter mais-valia de carteira de clientes e vou ter um goodwill de 100, de modo que essa empresa foi comprada por 750, mas o PL dela é só 500. Por isso que ela registrou investimento como 500, tá? E aqui eu estou olhando a demonstração financeira da empresa adquirente, tá? Eu não estou olhando a adquirida. Eu estou aqui em quem comprou e está registrando esses saldos, tá bom? Vamos amortizar essa mais-valia. Então, o imobilizado, ele é depreciável. E a carteira de clientes,
ela é um ativo de vida útil definida, tá? No meu exemplo. De modo que, ao passar dos anos, essa mais-valia vai tendo uma redução no balanço da adquirente aqui. Lembrando que o imobilizado não está aqui na adquirente, tá? O imobilizado está lá embaixo, na empresa que foi adquirida. Então, ele vai sendo depreciado lá na adquirida e, reflexamente, a mais-valia aqui na adquirente também é amortizada. Quando eu faço uma amortização de mais-valia, antes de incorporação, qual que é a regra fiscal, que a gente conhece da 12973, você tem que adicionar a despesa no resultado dessa mais-valia. De modo que no meu exemplo aqui, eu fiz uma amortização de -10, a base fiscal é zero, porque eu tive que adicioná-la na minha apuração, e surge um ativo fiscal diferido dessa mais-valia, ainda não incorporado. A mesma coisa acontece com a carteira de clientes. E o que acontece com o Goodwill? Nada. O Goodwill, ele não é um ativo intangível de vida útil indefinida. Então, ele sofre impairment, ele não é depreciado nem amortizado, tá bom? Contabilmente. E aí a gente entra na parte que complica, né? Que é a incorporação. A incorporação, conforme a Andresa comentou, dispara o gatilho de confusão patrimonial, enfim, para você eventualmente se deduzir fiscalmente. E a legislação tributária brasileira que permite isso. Por isso que a gente brinca, né, eu postei no LinkedIn que é uma jabuticaba, porque são situações específicas da nossa legislação tributária. Os outros países, a ponto que eu conheço, não tem essa amortização fiscal antecipada. Mas vamos incorporar, que eu já vou chegar lá. Ao incorporar a adquirida na adquirente, some o investimento. Coloquei aqui, ó, não há mais investimento, pois houve incorporação, tá? O PL dela subiu aqui para adquirente. Vocês concordam que o mobilizado que estava lá na adquirida também foi para dentro do CNPJ da adquirente? Então, a mais-valia do imobilizado vai ficar aqui no mesmo grupo do imobilizado, que subiu. Vamos supor que seja uma fábrica, um centro de distribuição, enfim, qualquer imobilizado. De modo que eles vão ficar agora no grupo de imobilizados juntos. E a mais-valia já foi amortizada em um ano, aqui no meu exemplo, tá? E a mesma coisa acontece com o intangível. A carteira de clientes vai ser registrada aqui na adquirente, tá bom? Goodwill ainda parado. Vamos agora fazer as respectivas amortizações fiscais. Por quê? A partir do momento que eu incorporo, a legislação tributária brasileira permite que eu me deduza desse custo de aquisição, que foi um custo de aquisição que eu paguei 750 lá na aquisição do investimento, tá ok? O que que acontece aqui? A mais-valia, ela vai depreciar, amortizar mais 10. Então, ela estava -10, ela foi para -20. Caiu uma despesa no resultado de 10. Só que essa despesa no resultado de 10, após a incorporação, ela é dedutível. A legislação tributária permite que você deduza isso. Claro que tem os requisitos de protocolar o laudo PPA em 13 meses, nem Partes vamos entrar nesse independentes, né, Tiago? partes Tem uma série independentes, de tem todos os requisitos. requisitos para você se aproveitar desse custo de aquisição. No nosso exemplo, ela está se aproveitando. E você também tem o valor que eu adicionei de 10 lá no primeiro ano, ele também se tornou dedutível. E ele também pode passar a ser excluído na apuração à medida da vida útil do imobilizado, tá? Tem controvérsias em relação se pode fazer na cabeça ou se é de acordo com a vida útil de cada bem que lhe deu causa. Mas aqui no nosso exemplo, eu quero só mostrar como que o diferido caminha com esses movimentos na apuração do imposto de renda. No nosso caso aqui, o diferido da amortização de mais-valia, ele passou no contábil a ser -20, de modo que a mais-valia aqui, ó, ela vai caindo de 100, 90, 80 ao longo dos anos. E a minha base fiscal também mudou. O -10 que caiu no resultado desse ano é bom, é dedutível. Então eu somei ele aqui. E no meu exemplo, daqueles 10 que eu adicionei no primeiro ano, eu fui lá e adicionei, e desculpa, que eu excluí mais uma parcela dele à medida da vida útil do bem, que é esse -2. De modo que esse -12 ele vai crescendo até chegar junto à amortização da mais-valia, de acordo com a vida útil de cada bem. Tá bom? E o que que acontece com o diferido?
Aqui eu vou ter um ativo fiscal diferido que eu registrei lá no primeiro ano e ele vai se realizando à medida que eu for fazendo essas exclusões da parcela que eu adicionei de mais-valia lá no primeiro ano. Até que quando terminar a amortização contábil da vida útil do bem, eu não tenho mais o ativo fiscal diferido. O mesmo acontece para uma carteira de clientes e o mesmo acontece, enfim, de acordo com as empresas aí que vocês trabalham e os clientes que vocês veem, tá? Carteira de clientes, acho que tem uma pimenta aqui, né, Thiago? Que a gente pode ter discussão para amortizar para fins fiscais, se eu não tiver prazo, enfim, acho que esse é um que, se você perguntar para 10 advogados, você vai ter 15 opiniões, mais ou menos, mas esse acho que é algo que a gente pode discutir. E aí, só para endereçar um comentário aqui do Carlos, que ele perguntou, se a gente está pensando nesse tratamento só para o caso da incorporação normal, se a reversa teria um tratamento diferente. Não sei bem em que caso você está pensando, Carlos, mas via de regra valeria para reversa também, tá? O importante é a gente juntar os ativos, junto com a mais-valia que deu causa. Então, se eu faço a incorporação direta ou reversa, eu tenho esse mesmo resultado final. Maravilha. Ou seja, para cada uma dessas discussões que a gente tem de diferido para Pillar 2, a gente tem toda uma discussão e uma complexidade para chegar lá, tá? Então, por isso que o Pillar 2, ele tem essas nuances aí para você ter esse, como se diz, esse background contábil para conseguir enxergar as coisas. Por isso que a gente está dando esse passo atrás. E como que surge o famoso passivo fiscal diferido do Goodwill? Como que ele surge? Vocês concordam que, a partir do momento que eu incorporei a empresa adquirida, eu disparo o gatilho para eu fazer a amortização fiscal conforme a legislação tributária brasileira? Quando isso acontece, eu vou lá, no meu exemplo aqui, eu tenho 5 anos de eh, amortização do goodwill fiscal, e eu vou lá e faço uma exclusão na apuração de 20. O que que é esse 20? É 100 dividido por 5, tá? 5 anos. De modo que, se eu já tomei dedutibilidade de uma parcela desse goodwill que eu paguei pela empresa lá de 100, a minha base fiscal não é mais 100, a minha base fiscal é 80, que é o valor original do custo de aquisição, menos o que eu já amortizei. Nesse processo surge uma diferença temporária, que é a diferença de base contábil fiscal, e surge um passivo fiscal diferido de goodwill. De modo que o que eu reduzi no meu corrente, que é o menos 20, eu aumento no meu passivo fiscal diferido quando eu contabilizo ele. Por quê? Ele vai ser um crédito lá no meu passivo e um débito no meu resultado na linha de imposto de renda diferido. De modo que o passivo fiscal diferido, para fins de Pillar 2, é aí que entra as confusões, ele é ótimo. Ele aumenta a sua alíquota efetiva. Ninguém quer contabilizar passivo fiscal diferido, mas para Pillar 2 ele é ótimo, porque ele aumenta a sua alíquota efetiva. E aí a gente vai entrar na discussão que é como a gente trata esse passivo fiscal diferido do goodwill para fins de Pillar 2, ok? Então vamos finalmente para um exemplo aqui de Pillar 2. Então, ó, enxergando aquela mesma empresa que a gente estava olhando nos exemplos anteriores, tá? Uma apuração de lucro real, com adições permanentes, temporárias, uma vida real aí das empresas. Vamos olhar aqui a empresa pré-incorporação, tá? Então, nesse ano um, ela partiu de um layer de 100, fez as adições e exclusões, chegou num lucro real de 56. Em cinza, eu coloquei a mais-valia, a adição temporária da mais-valia. Por quê? Porque ela ainda está no período pré-incorporação. Então, eu estou fazendo a adição disso. E esse valor, ele gera também um diferido. Tá vendo que quando eu movimento as minhas temporárias, eu incluo a mais-valia. Porque lá a gente já mostrou que surge um ativo fiscal diferido aqui. Tá bom? E essa empresa, ela faz o cálculo dela e vamos dar uma olhada aqui na reconciliação de imposto dela. Todos os itens permanentes impactam. Aqui eu coloquei uma lei do bem para dar uma derrubada na alíquota efetiva dela. E ela chegou aí nesse 13,6, que é o exemplo que a gente já está acompanhando aí. Ela ficou abaixo de 15, tá? Vejam que a mais-valia não impactou a alíquota efetiva. Por quê? Porque ela tem diferido, tá?
Seguindo, vamos olhar o Globe dessa empresa pré-incorporação. O que que acontece com o Globe pré-incorporação? As regras do CDE, que foram internalizadas ali pela nossa IN, elas pedem para você expurgar todos todos os ajustes de aplicação de método de aquisição em uma combinação de negócios. O que que significa isso, Lino? Significa, quando eu compro uma empresa e aplico o CPC 15 de combinação de negócios, todas essas bagunças que a gente explicou aqui, de mais-valia e goodwill, a OCDE fala, desconsidera no meu para fins de Globo. Eu não quero que todos esses itens que impactaram a sua apuração não, né? O seu contábil, eu quero que você expurgue. No nosso exemplo, vocês concordam que nessa empresa pré-incorporação, eu estou fazendo uma adição de 20 na minha apuração de R local brasileira. Mas é, eu tive uma despesa de amortização desse valor na minha DRE, de modo que, pelo artigo 21, eu tenho que fazer uma adição dessa mais-valia, que caiu no resultado pré-incorporação. Ainda não estou falando nada de aproveitamento fiscal do goodwill. De modo que aqui eu tenho o meu corrente, eu fiz o meu diferido, minha remensuração a 15, também não vou entrar nesse detalhe, e os tributos abrangidos, que é aí que entra as complexidades, o 94 ele fala que quando você tem essas aplicações de métodos de aquisição, o que aconteceu com a despesa tem que acontecer com o ativo. O que aconteceu com a receita, desculpa, com o ativo fiscal diferido. O que aconteceu com a receita tem que acontecer com o passivo fiscal diferido. No nosso exemplo, como caiu uma despesa no resultado e eu adicionei, foi para 120 mil lucro Globe, o impacto de diferido desse valor também tem que ser expurgado. E detalhe, não é expurgado a 34, é expurgado a 15, que é a remensuração do Pillar 2. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho um corrente, que eu calculei normal, com a minha apuração de lucro real. O meu diferido, eu remensuro ele a 15. A minha mais-valia, especificamente, ou desculpa, o diferido sobre a mais-valia, especificamente sobre aquele item, eu também expurgo ele. De modo que a minha TR subiu para 15, no meu exemplo. Contábil era 13 e Globee subiu para 15, tá? Aqui minha conclusão é que no final o que impactou aqui foi o recast. Vocês concordam que como eu tirei da despesa e tirei o diferido, as mesmas alíquotas, a minha alíquota efetiva fica flat, ela não muda nesse período pré-incorporação, tá bom? Agora vamos incorporar. Vamos Até aí incorporar. estava fácil. É, e aí tava fácil, vamos incorporar. No exemplo aqui que eu incorporo, vocês concordam que aquela mais-valia que cai no resultado passou a ser dedutível, tá? Então, quando ela cai no resultado, eu não tenho mais que fazer adição. Porém, como eu já adicionei um valor nos anos anteriores, eu posso fazer uma exclusão daquela mais-valia que eu adicionei, que está controlada na minha parte B, enfim, detalhes da legislação brasileira. E aqui, a partir do momento que eu incorporo, eu posso amortizar fiscalmente o meu goodwill. E no meu exemplo aqui, eu coloquei de propósito um valor alto para derrubar a alíquota efetiva e ficar bem característico para vocês. Eu chego num lucro real de 33, então veja que o meu goodwill ele foi importante para eu pagar menos imposto. O meu corrente agora é 11, tá? E o meu diferido, ele vai ser feito sobre o quê? Sobre todas as minhas temporárias. Deixa eu mostrar as temporárias aqui. E as minhas temporárias incluem a mais-valia, e o goodwill. Por quê? Porque ele tem o passivo fiscal diferido lá que eu comentei para vocês. Então, se de um lado eu reduzo o meu corrente pela exclusão, de outro eu aumento o meu diferido de sobremaneira. Vamos tirar o goodwill aqui no exemplo para vocês verem como que ele impacta aqui. Eu vou tirar o goodwill especificamente. Olha como o meu diferido cai, né?
Na verdade, ele ficou até negativo, ele ficou credor. Por quê? Porque o passivo fiscal do diferido do Goodwill é o que está segurando minha alíquota efetiva. Como? Vamos olhar a alíquota efetiva. Eu parto do meu layer de 100, eu tenho as minhas permanentes, minhas adições e exclusões permanentes, tenho o meu corrente de 11 e um diferido de 32. Sobretudo, esse diferido de 32, que é uma despesa no resultado, vem do meu passivo fiscal diferido de Goodwill. De modo que aqui eu tenho uma alíquota efetiva de 44, que é o 44 no resultado sobre o 100 de lucro dos impostos. Essa empresa, o que que ela falaria? Tô bem, né? Tô bem acima da minha alíquota efetiva, mínima de 15. Tô pagando um pouco imposto, né, no meu corrente. Por quê? Porque eu tô me beneficiando fiscalmente do Goodwill, tá? Vamos olhar o Globe. Como que ficaria, como que ficaria o Globe desse segundo ano pós-incorporação? Então, eu parto do meu lucro contábil. No meu lucro, qual ajuste que eu tenho que fazer? Só da mais-valia. Qual mais-valia? Aquela mais-valia que continua caindo no meu resultado, lembram? Que ela continua caindo no meu resultado. Só que no ano um ela era indedutível. No meu ano 2 ela é dedutível. Eu não estou adicionando ela aqui. Mas ela continua na minha DRE. Ela continua reduzindo meu lucro contábil. Então, mesmo pós-incorporação, eu tenho que fazer a volta da minha mais-valia. Então, perceba que já tem um descasamento aí do que você faz no meu lucro real brasileiro do que as regras Pillar 2 fazem. Por isso que a gente brinca que é uma nova parte A, o lucro Globe, tá? Você tem que fazer ajustes específicos requisitados na norma. O corrente continua o mesmo, tá? O diferido, ele vai ser feito um recast, né? Que é a remensuração a 15. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas sobre aquela base que eu tinha de movimentos de diferido, tá? Então, o meu diferido de Goodwill, que é 34 sobre 100 aqui no meu exemplo, ele caiu aqui para 15% sobre 100, que seria um valor de 15 aqui. Não sei por que que ele está 14, mas enfim, depois eu mudo. Igual a gente falou no exemplo anterior, a mais-valia, eu também tenho que expurgar o efeito do diferido dela. E de qual diferido? Lembra que eu ainda tinha um resquício que eu estava excluindo e eu estava realizando aquele meu ativo fiscal diferido? Então eu vou lá e tiro 15% desse 2, que é esse meu 0,3. E aí entra a grande polêmica. O passivo fiscal diferido tem uma regra lá na OCDE, na IN, que está no, eu coloquei aqui, está no 52, que é a questão do passivo fiscal diferido capturável, desculpa, passivo fiscal diferido recapturável e passivo fiscal diferido não recapturável, tá? A IN, ela traz hipóteses em que um passivo fiscal diferido ele pode ser não recapturável. Por exemplo, uma amortização de intangível. Se você tem uma diferença de base contábil fiscal de um intangível, e aquele intangível ele tem vida útil definida, na contabilidade, naturalmente aquilo vai sendo amortizado, tá? Então, ele já vai sendo realizado juntamente o passivo fiscal diferido, à medida que eu vou adicionando esses valores. O Goodwill, ele não tem essa característica. O Goodwill, ele tem uma realização incerta, longa. Por quê? Porque ele só vai ser realizado em duas situações. Quando o Goodwill, quando a empresa for vendida, e aí pense na empresa sendo vendida, não a adquirente, porque eu já incorporei. Eu estou falando de vender a empresa toda, tá? É a única forma que eu utilizaria o Goodwill como custo de aquisição para fins de ganho de capital lá do meu acionista, tá? Seria a situação que eu realizaria o Goodwill. Ou via impairment, tá? Isso Nessa para fins situação, contábeis, certo, Thiago? é fins contábeis, tá? Para fins Não para fins fiscais, eu já estou fiscais. amortizando. Já estou fazendo as exclusões e amortizando, tá? Para fins contábeis, eu tenho essas hipóteses de realização. Então, o Goodwill, ele não é um passivo fiscal diferido não recapturável. Ele poderia ser recapturado. E o que significa ser recapturado? Isso que eu estou mostrando aqui, ó. Vir na minha apuração de tributo abrangido do Globe e retirar a despesa.
esse valor aqui. Deixa eu até colocar aqui para ficar mais fácil. Menos esse valor aqui. Retirar a despesa de passivo fiscal diferido que eu registrei na contabilidade, que fez com que aumentasse a minha alíquota efetiva. Se eu retirar esse valor, eu derrubo o meu cover tax e chego numa ETR de 9. Se eu não retirar, vou tirar ele daqui, ó, a minha alíquota sobe. Por quê? É como se eu estivesse considerando ele aqui no meu tributo abrangido. E ele é um dos maiores itens ali que aumenta a minha alíquota. Essa é a grande discussão aqui. E aí, enfim, as discussões que eu já tive, já colocando a controvérsia, é o goodwill, ele é ou não é caracterizado como um método de balanço na combinação de negócios. Tá? Desculpa, método de balanço não. Método de aquisição na combinação de negócios, que é o CPC 15. Se a gente entende que ele é, sim, então, por força aqui do artigo que eu projetei para vocês, por força aqui do 21 da IN, que ela fala para expurgar, ó, as alterações dos valores decorrentes de aplicação de método de aquisição e combinação de negócios, o goodwill não poderia ser considerado. Goodwill não, desculpa. O passivo fiscal diferido do goodwill não poderia ser considerado. Então, na cabeça, no nosso exemplo, ele já viria aqui. Já expurgaria ele e no primeiro ano eu já teria uma alíquota abaixo de 15. E vejam só, né? É uma empresa que estava com a alíquota contábil de 44. Então veja que nesse exemplo, quando o goodwill ele é importante na apuração da empresa, você vai derrubar bastante a alíquota efetiva. De modo que é o que o pessoal estava comentando e incomodado com o Pillar 2. Vamos perder o benefício fiscal da amortização fiscal do goodwill, tá? Se a Essa é gente uma fizesse pergunta. se a gente fizesse essa interpretação, a resposta é sim. Nesse caso aqui, uma empresa de 44 de alíquota efetiva derrubou a alíquota dela para 9, tá? Meu entendimento, aí agora já opinião pessoal minha. Acredito que o goodwill, ele já seja um item que já existia antes do CPC 15. O goodwill, ele já era um remanescente de aquisição que ele não é decorrente de combinação de negócios nos termos do que prevê o Pillar 2. De modo que eu acredito que faria sentido, sim, você recapturar o goodwill em 5 anos, caso ele não seja realizado, tá? Aí o que vocês podem argumentar, falar, ah, Lino, mas na maioria das vezes ele não vai ser realizado em 5 anos. Tudo bem, porque ele vai ser realizado em situações muito específicas. Mas se for, a empresa não precisa vir aqui e fazer a retirada dele da despesa. Na minha interpretação, eu viria aqui, tiraria o 14, e nesse ano eu ficaria acima de 15, tá? Mas daqui 5 anos. Só teria um problema daqui 5 anos. Exato. Eu vou postergar o É. problema para 5 anos. Então, daqui 5 anos, eu verifico se esse goodwill foi realizado ou não, decorrente da minha aquisição. Se ele foi realizado, ok. Agora, se ele não foi realizado, ele é um passivo fiscal diferido recapturável. Eu tenho que voltar na minha apuração aqui, vou dar um Ctrl Z, e colocar ele, e retirar ele da minha despesa de tributo abrangido e derrubar a minha alíquota efetiva. Ok? O Carlos perguntou uma questão específica do seu exemplo, Thiago, é se no seu exemplo o goodwill foi excluído na cabeça e não em 5 anos, porque isso poderia, ele está perguntando se isso não aumenta muito o passivo diferido e distorce a ETR. No meu exemplo, eu coloquei o menos 100 como se ele tivesse sido um valor bem alto, para ficar bem característico aqui. Se eu diminuir ele, ó, ainda está tudo com fórmula, eu vou mudar as alíquotas aqui, e aí eu fico acima de 15 no meu exemplo. Então, eu coloquei um goodwill bem alto, mas ele está considerando a amortização em 5 anos, tá, Seria Carlos? em 5 anos, mas a parcela que ele está considerando aqui anual, Carlos, seria já esse 100 aqui, só Esse para sim. fins do nosso exemplo. Isso. E o Evandro perguntou também ainda sobre o seu cálculo, com a incorporação do investimento, as demais linhas que foram reconhecidas no momento do PPA seriam reclassificadas para a linha do imobilizado, gerando a depreciação e amortização. Por que que no ano 2 a gente teria continuidade da mais-valia? A mais-valia, no ano 1, ela está dentro do grupo de investimento, concorda?
E no ano 2 eu vou ter o valor contábil do imobilizado nessa empresa, mas a mais-valia continua na adquirente. A única coisa é que ela estava lá no grupo de investimento, e muitas empresas, elas contabilizam tudo junto, não sei se é o caso de vocês, mas ela fica lá no grupo de investimento, e aí quando eu incorporo esse 20 de mais-valia, vai caminhar junto lá com o meu imobilizado. O meu imobilizado vai aumentar para 120. Tem empresa que deixa tudo junto, e tudo bem, o 120 está lá, mas daquele valor, 20 é mais-valia. Então 20 é você mais tem que valia. controlar, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum tópico que você queira dividir aí, Thiago? Eu acho que fomos bem. Só essas pequenas dúvidas, né? Essas pequenas angústias, nada muito complicado, referente ao Pilar 2. Bom, pessoal, acho que a gente passou por todos os tópicos que a gente queria conversar aqui com vocês hoje. Queríamos agradecer a participação, presença. Acho que, assim, em relação ao Pilar 2 ainda estamos, né, todos muito no começo, com grandes discussões, como a gente falou no começo, né? Foi, algo pensado, feito e endereçado, em primeiro lugar, para países europeus. Então, quando a gente tem uma adaptação aqui no Brasil, e acho que isso é uma grande pergunta, né, que muitos se fizeram a hora que o Brasil optou por pular nesse trem do Pilar 2, se a gente não estava pulando cedo demais, por conta, né, de adaptações que não foram feitas, a discussão política que existe ainda se o Pilar 2 vai continuar, tendo em vista as manifestações recentes dos Estados Unidos, de um pouco de inconformismo com esse sistema. Tudo isso fez com que não só a gente agora fique um pouco nessa dúvida, vai continuar ou não, o fato é que, para nós, por enquanto, a legislação está em vigor. O ano que vem já temos que recolher adicional da CS ou no Safe Harbor, né, ficar sem recolher, mas comprovar que estou dentro do Safe Harbor ou recolher daqui para frente. E para quem não estiver no Safe Harbor já tem que se preocupar com esses temas ou teremos que nos preocupar daqui 2 anos, o que também passa muito rápido. Então, o que a gente pretende aqui é mostrar para vocês que tem várias questões que estão em aberto, que precisam ser pensadas, analisadas. Vi que teve algumas perguntas ali no chat, a gente não conseguiu responder ali de maneira mais demorada todas, mas uma pergunta que é super relevante e importante é o que que eu faço com o JCP se eu tiver um acordo de bitributação? Acho que isso é um tema que a gente tem que olhar e pensar no caso específico, né? Se o acordo traz um crédito presumido, né, um crédito maior do que o que você tem a dedução fiscal aqui no Brasil, você pode ter uma situação do JCP causar dedução aqui e não ser tributado lá fora e ainda dar um crédito. Então, eu vou poder considerar no Pilar 2 ou não, né, nesse contexto? Acho que são todas perguntas que a gente precisa se perguntar mesmo e pensar daqui para frente, o que mostra, né, a complexidade do tema. E eu e o Thiago, a gente está super à disposição aqui para discutir essas e outras angústias que vocês tenham daqui para frente, porque acho que a gente vai precisar pensar muito nisso. Exato. Queríamos agradecer de novo. O material vai ficar disponível, a gente vai enviar por e-mail para quem se inscreveu, o vídeo também a gente envia, a gente fez a gravação aqui, vamos disponibilizar. O Excel a gente vai pensar com carinho, né, Tiago, se a gente disponibiliza ou não, ou pelo menos alguma questão ali para ajudá-los, mas a gente pensa aqui uma forma de disponibilizar para vocês. Excelente. Eu queria complementar também que é, a gente vai fazer essa sequência aí de webinars. Então, vocês que participaram hoje, participem dos próximos, né? Então, a gente vai colocar temas que a gente tem vivido aqui na prática em relação a essas controvérsias, que não são poucas. Hoje a gente quis fazer com vários itens, e, enfim, dava para a gente até explorar mais assuntos, porque eles são muito complexos. Para a gente justamente ter essa questão de mostrar para vocês, assim, os itens que a gente tem discutido de complexidades do Pillar 2, tá? E a gente está à disposição, igual a Andresa comentou, para a gente endereçar alguns assuntos e as dúvidas aí que eu vi que foram várias. Claro que a gente não conseguiu responder todas, mas espero ter conseguido endereçar boa parte delas. Tá ótimo. Um ótimo dia para todos, pessoal. Ótima quarta-feira. Muito obrigada. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.